muitas vezes o empresário ele não tem essa consciência, mas tem a outra ponta também, que o advogado também não sabe fazer, porque ele não foi preparado para isso. As faculdades não formam as pessoas com esse olhar, elas formam o profissional do direito para litígio, formam o profissional do direito para brigar. A própria faculdade, você está dizendo aí. Então, agora estão surgindo, né, algumas faculdades que estão colocando esse tema, começam a ter cursos voltados mais para uma assessoria, que hoje a gente fala que além da preventiva, ela não pode ser só uma assessoria preventiva, ela tem que trabalhar em resultado, né? Ela tem que ser estratégica. Fala pessoal, mais um ManzaCast e a Convapcast, mais uma vez com minha amiga Maria Rita. Fala Maria Rita. Boa tarde, Lúcio, tudo bom? Tudo jóia, a gente está se encontrando toda hora, né? Verdade, é assim mesmo. Muito bom, sinal que a produção tá excelente, tá muito boa aqui, né? Com certeza. No Convapcast e no ManzaCast também. Com certeza. Conta pro pessoal, quem que é o nosso convidado hoje? Então, hoje nosso convidado é o Dr. Denilson, que hoje já é um grande amigo. O Dr. Denilson é da Alves Oliveira, né? Ele entrou na Convap para fazer uma assessoria para a Convap. Ele achou que a gente, assim, a cada ano ia dar uma coisinha para ele fazer. Ia ser uma pergunta simples, assim, né? Isso, de vez em quando a gente ia perguntar alguma coisa, a gente enche ele de serviço. Sim. Então ele virou, e assim, de graça, na faixa. Então hoje o Dr. Denilson é a Alves Oliveira, né? É um grande parceiro da Convap, nos ajuda muito em todas essas questões jurídicas, nos acompanha em tudo que a gente precisa e nos acompanha também agora porque a gente convida como amigo já. Beleza. Fala, doutor Denilson, tudo bom? Tudo bom. Prazer em conhecer. Prazer é meu. Alegria enorme estar aqui, te conhecer, estar aqui no seu podcast. E com a Maria Rita, que é uma paixão minha já. Então, queridíssima, né? Muito demais, bom. Né? Maria Rita, depois, quanto mais você conhece da Maria Rita, mais você gosta dela. Realmente é um ser humano único aí que a gente vai cada vez cativando mais. É muito, muito legal. Obrigado por estar aqui. Beleza. Conta pra gente, por que advocacia? Quem é o Denilson? Conta um pouco da sua história. Rapaz, a advocacia na minha vida surgiu de uma forma um tanto quanto inesperada. Porque eu não sou de família de advogados, então nós não temos na família advogados, né? Não me lembro de nenhum. E o meu pai sempre foi empresário. Sim. Então, ele foi empresário industrial do certo tempo da sua vida. Depois ele entrou pro comércio. Quando eu começo minha atividade laboral, começo a trabalhar, eu começo com meu pai no comércio. Sim. E sempre imaginei que era ali que eu ia seguir minha carreira, né? Que eu ia ser empresário, que essa que seria a minha vida. E quando foi para fazer o vestibular, escolher a faculdade, para mim estava muito certo que eu ia fazer administração, né? Era uma coisa. E meu pai me interpelou e falou: filho, você vai fazer vestibular, mas do quê? Eu falei: como do quê, pai? Fazer administração, né? E ele me disse: mas por que você não faz direito? Que a gente nunca tinha conversado sobre isso, nunca tinha falado sobre isso, sabe? Eu falei: pá, mas direito não tem nada a ver comigo, né? E ele falou para mim, falou: não, mas se você fizer direito e quiser ser administrador, você pode. Exato. Mas se você fizer administração, quiser ser advogado, juiz, promotor, né, você não pode. Então, por que você não pensa nisso e tal? E aí eu fui para a faculdade de Direito, ele acabou me convencendo, mas fui, sabe, daquele jeito, será que é isso mesmo que eu quero e tal? Porque o meu conhecimento sobre a área jurídica, acho que vai ser legal para a gente conversar isso hoje aqui, era muito pequeno, né? E eu vejo que ainda é muito pequeno na visão do público em geral, e principalmente da classe empresarial e das famílias empresárias, né? E aí eu entro e eu começo a ver um monte de oportunidades que eu jamais imaginava. Então, eu comecei a faculdade sabendo do seguinte: eu entrei sem saber o que eu queria fazer, não sabia porque eu estava lá, mas a hora que eu começo eu já falo: olha, eu quero ser advogado e quero ser advogado da área empresarial.
Uhum. Por quê? Porque eu via na faculdade de Direito, assim, eu via muito o meu pai durante todo esse trajeto, né? Meu pai acabou falecendo no curso, durante o curso do Direito, ele não chegou a me ver formado. Mas eu sempre via assim, falava, nossa, se meu pai soubesse disso, não tinha feito errado aquilo. As se dores, meu pai né? soubesse disso... Você né? estava ali nos bastidores junto com ele, vendo as dores do empresário. Exatamente. Né? E aí, na faculdade de Direito, eu começo a ver quanta coisa legal que dava para ajudar os empresários, né? E aí a gente, quando começa, sai da faculdade, sempre com aquela questão, né? Poxa, eu preciso ajudar os pequenos, né? Os pequenos empresários, e fiz isso muito durante a carreira, porque a gente, quando começa com os pequenos mesmo, né? Mas sempre com esse desejo. E hoje eu ainda vejo o quanto que é pouco utilizado o que a gente chama hoje lá no escritório de inteligência jurídica. Né? Como isso é pouco utilizado ainda, não só empresários, né? Mas como a própria Maria Rita estava citando, como presidentes de organizações, sejam elas quais forem, quanta coisa dá para você usar o profissional ali do direito, né? E aí tem dois pontos, né? Uma que é muitas vezes o empresário, ele não tem essa consciência, mas tem a outra ponta também, que o advogado também não sabe fazer, porque ele não foi preparado para isso. Uhum. As faculdades não formam as pessoas com esse olhar, elas formam o profissional do direito para litígio, formam o profissional do direito para brigar. A própria faculdade, você está dizendo aí. Então, agora estão surgindo, né, algumas faculdades que estão colocando esse tema, começam a ter cursos voltados mais para uma assessoria, que hoje a gente fala que além da preventiva, ela não pode ser só uma assessoria preventiva, ela tem que trabalhar em resultado, né? Uhum. Ela tem que ser estratégica. A gente estava, né, batendo um papo sobre algumas coisas da Convap antes. Eu acho que é isso, como é que eu posso envolver aquele profissional, aquele meu conselheiro, que é essa que tem que ser a função do advogado, né? Como é que ele pode me ajudar? Uhum. Né? Como que ele pode trazer uma visão diferente para a gente criar uma solução diferente para um problema ou para o desenvolvimento de um negócio novo. Não é só o problema. Advogado também, a gente desde tem que do zero, pensar, né? O cara começar já uma empresa do zero, já com planejamento jurídico, tudo certinho. Exatamente. Os contratos. Contrato fundamental, né? Que tenha um bom contrato. Eu falo que o contrato é um perigo, porque o contrato você só vai saber se ele foi bom no dia que você precisar dele. Verdade. Né? Senão você vai achar que ele é bom e aí você tem uma falsa sensação de segurança. Você acha que você está seguro porque você tem um contrato, mas você só vai saber se ele é bom no dia que você precisar dele. E assim, vamos colocar aqui, um empresário que está começando, ele vai criar uma empresa ou tem uma pequena empresa. Em relação a custo, para ele ter uma assessoria jurídica, ele consegue, mesmo pequeno, contratar esse serviço? Ou depende do tamanho da empresa, a demanda é maior, menor, é um serviço mais em conta? Como é que funciona a questão dos trabalhos jurídicos aí, né, para empresas? Eu sempre digo o seguinte, sempre defendi que eu acho que o jurídico ele precisa estar envolvido com a empresa desde o nascimento dela. Na verdade, ele está, porque quando você assina o contrato social, tem que ter lá a assinatura do advogado. O problema é que o contador manda para um advogado assinar e ele assina e não está envolvido. Mas o jurídico, ele deveria realmente fazer parte desde a pequenininha, sabe? Uhum. Desde o bar lá do seu Manuel, que tem, né, o seu bar ali, sozinho, com um funcionário, deveria estar. Mas o jurídico, né, vamos dizer, tem um custo a mais, precisa ser colocado no orçamento da empresa, como é colocado o contador. É claro que você vai ter que procurar o profissional, o escritório adequado para o tamanho da sua empresa, como eu falei lá atrás, né? A gente começou pequenininho, né, ajudando os pequenos. Você tem que achar esse profissional no mercado para você, que se enquadre com o perfil da sua empresa, né? Pode ser que um escritório como o nosso hoje, né, não consiga mais atender o pequeno, né? São custos maiores, então já acaba sendo um escritório grande que não tem uma carga, né, de custos e que para atender esse pequeno não vai caber no orçamento. Mas tem tantos advogados novos, né, saindo todos os dias no mercado, procurar esses profissionais
Sim, que existe possa um universo ajudar. afora aí, né? De muitos Não profissionais. pode ter preguiça de procurar também, de pesquisar, né? Sim. Não pode ir no primeiro, que a gente, quando vai fazer a seleção de candidatos para a nossa empresa, a gente entrevista vários, né? Uhum. Então, muitas vezes é necessário entrevistar vários, conversar com vários. A gente tem defendido muito isso também quando eu sou chamado para dar palestra em faculdade, defendido essa bandeira da advocacia empresarial, da advocacia estratégica, falado para os alunos de direito, olha, comecem, tem um mercado enorme que precisa de vocês, se você estiver se preparando para isso, né? E eu acho que o fundamental para quem quer atuar na área de assessoria empresarial é entender de negócio. Não dá para o cara ser advogado só entender de direito. Ele tem que estudar sobre negócio, né? Ele precisa entender como é que os negócios funcionam para ele dar uma orientação assertiva. Não adianta chegar para a pessoa e falar, não, você não pode fazer isso. Isso não existe mais. Você tem que achar o caminho. Tá, eu não posso fazer assim, como eu faço então? Né? Como que eu vou construir? Ah, desse jeito eu não consigo, não cabe no meu orçamento. Então, essa troca, ela precisa ser constante. Isso vale para o pequenininho, como vale para as grandes também. Advogar, hoje, dentro desse conceito, né, de uma assessoria jurídica, mesmo estratégica, ela é desafiadora, porque a gente tem que quebrar paradigmas, né, dos dois lados. Primeiro, do empresário, que acha que não precisa, né? E eu estava até me preparando para vir para cá, né, e tentando, fazendo uma reflexão, pensando numa analogia. Até ele tem um problema, né? Então, aí ele vai descobrir, pô, esse contrato está mal feito, não sabia. Aí é custo. Aí o jurídico, né, não é investimento, ele é custo, porque ele virou problema. E o pior de tudo é quando você não consegue, que ele é um orçamento que não está previsto, né? É o orçamento do problema, que você vai ter que pagar, provavelmente. Ali. Se você não fez bem feito, você vai ser condenado e vai ter que arcar com isso. E do advogado que você vai contratar, que não vai fazer milagre. E vai te cobrar caro, porque quanto maior o tamanho do problema, maior é o custo que você vai ter com o advogado, né? E as suas chances de solução são pequenas, além do desgaste emocional, que é um processo judicial, né? E quando a gente fala nisso, eu acho que tem um ponto também que é importante deixar claro. Não que o processo judicial seja ruim, ele pode ser estratégico, né? Então, muitas vezes, com uma boa orientação, um bom acompanhamento jurídico, você pode, em determinadas situações, falar, faz o seguinte, não paga aqui não, deixe na justiça que a gente paga lá, que é melhor. Paga uma vez só. Mas tem que ser estratégico, tem que ser pensado, tem que ser... É isso que a gente defende, entende? Que não pode deixar o problema surgiu do nada. Não, eu tenho que estar monitorando isso, eu tenho que saber onde eu tenho risco, o que isso pode me gerar. Então, certo. Mesmo que você adote uma atitude de maior risco, onde você tem uma rentabilidade maior, você precisa saber o tamanho do seu risco. E por isso que o jurídico precisa estar envolvido. Então, mas vocês trabalham numa área, né, área empresarial aí, grandes empresas, né? Mas até que ponto o empresário, ele confia no advogado, e aí não estou falando no seu escritório, estou falando para ele dizer tudo o que ele está fazendo antes de resolver os problemas, antes de aparecer os problemas. Né? Porque, no geral... Ou ele tem costume de fazer daquele jeito, tem muito isso, né? Sempre fiz assim, sempre deu certo, né? Exato. E aí um dia dá errado. Um dia dá errado porque alguém enxergou de repente que estava errado lá, ou na prefeitura, ou no, sei lá, que o cliente dele. E a segunda coisa é ele tá acostumado a fazer daquele jeito porque ele acha que tá certo, né? Eu sou o empresário, eu sou o dono, eu quero fazer assim. Até que ponto ele diz para você tudo que ele vai fazer antes dele fazer para você conseguir prevenir os problemas? Então, Maria Rita, isso é difícil. E a gente fala muito, né? Esse é o grande desafio das empresas que a gente atua realmente, que são as empresas familiares, né? Que são empresas que podem ser de grande porte, mas tem a cultura da empresa familiar, né? E aí você mudar essa cultura do empresário, não é simples de fazê-lo. Mas o primeiro passo, eu entendo que é a responsabilidade do advogado. Eu preciso conquistar a confiança daquele meu cliente, né? Ele não está acostumado com isso. Isso que a gente está falando aqui parece básico, mas não é.
Ele não está acostumado. Ele não está acostumado porque tem uma outra dor da questão do advogado que a gente é formado na faculdade para ser um gerador de problema, né? Sim. Você chega com a coisa, não faz isso. Né? Sim. Não faça isso, isso não vai dar certo. Porque ele é o pessimista. Isso vai dar problema. Né? Ou então você fez isso, agora você vai ser condenado. Exatamente. Como também existe a cultura, que até para tirar um pouco de responsabilidade, né? A gente da trabalhista, a gente sempre ouvia isso. Não, na justiça do trabalho, o empresário sempre perde. Se alguma coisa você vai ter que pagar, você tem que fazer acordo. Sim. Gente, é absurdo isso. Se você faz tudo certo, você não tem que fazer acordo. Senão, não tem lógica você fazer tudo certo, né? E isso no escritório, às vezes, quando o cliente é novo, ele até assusta. Como assim? Vocês não querem fazer acordo? Eu falei, não, a gente tem que... estamos com tudo em dia, tá tudo certo aqui, vamos para a sentença. Né? Vamos discutir isso, vamos até o final. E quantas causas que nós ganhamos que são realmente julgados improcedentes ali as ações trabalhistas. E não é porque o escritório é maravilhoso, consegue milagres. Não, gente, é porque existe um trabalho preventivo. Eu tive um problema uma vez, eu tive um acidente de carro. Na realidade, uma moto me atropelou, entendeu? Não fui eu que atropelei a moto. Porque eu fui virando, ela veio no vermelho. Passou no vermelho. E eu fui, como o cara se machucou. O cara estava sem capacete, quebrou um dedo do pé. Ele passou por cima do meu carro. Sim. A moto dele ficou fincada no meu carro. Nossa. E ele quebrou um dedo do pé. Ainda bem que ele foi por cima, né? Isso. Aí, eu fui na delegacia, fui chamada na delegacia, porque sempre que tem uma vítima abre um processo. Uhum. E o delegado me deu um cartão e falou, contrata esse advogado. Você não vou falar o nome dele aqui porque me dá vontade, sabe? E aí ele falou pra mim, se a senhora contratar esse advogado, a senhora não vai ter problema. A polícia já tem o cartão ali, não? E isso tem muitos anos, eu jamais faria isso, né? Aí eu fui lá, contratei o cara e o cara falou pra mim assim, não tem jeito, você vai ser condenada. Falei, mas eu estava certa, não interessa, você vai ser condenada. Mas eu vou transformar em cestas básicas. E aí eu cheguei em casa e ficou todo mundo pra mim, mas aí você não vai ser mais primária, que não sei o quê. Eu fui morrendo de medo. E aí tinha o advogado, tinha um outro sócio, que era um senhorzinho, esse advogado era um advogado novo até, mas ele tinha um senhorzinho. E aí falou lá a promotora que eu tinha que ser condenada, ela veio e falou, foi embora. E o juiz ouviu o guarda, ouviu o cara que foi o que se machucou. O juiz perguntou para ele, o senhor estava correndo? Não, eu estava a 80, mas o juiz falou, mas na via é 30. Como o senhor não estava correndo a 80? Você não acredita que na hora que terminou tudo, o juiz virou para o meu advogado, e aí, doutor? Não, eu peço ao senhor 3 dias para fazer a defesa dela. O juiz virou para o advogado na minha frente, o senhor tem vergonha, não? Assim, na minha frente. O senhor não tem vergonha, não? Virou para mim, só vai embora para casa. E o cara, eu ainda tive que pagar o advogado, porque eu fiquei com medo. Se eu não pagasse para ele, que depois ele ainda ia me processar, sei lá o que ele ia fazer. Te juro, o juiz perguntou para ele se ele não tinha vergonha de pedir prazo para me defender. Maria Rita, sabe que histórias assim são muito tristes da gente ouvir. Eu também acho. Porque gera isso que a gente estava conversando antes, que é a questão da confiança. Porque você acaba medindo uma atuação dessa e levando para toda uma classe. Né? Que é essa questão do quê? Do ganhar o dinheiro fácil. Vou lá, já ganhei meu troquinho aqui, ela vai lá, paga 3 cestas básicas lá e resolve. A sua sorte é que você pegou um juiz super dedicado, super atencioso, porque o padrão teria sido a promotora, na função dela, pedir para fazer ali a transação penal, né? Para que você transacionasse essa situação. E o advogado, ok, paga 3 cestas básicas, porque na verdade não julgaria, né, se você era culpado ou inocente. Chegou num acordo ali, ponto. Só que você fica impedida de usar esse benefício novamente. Às vezes você pode precisar disso para algo realmente grave. Que eu tivesse culpa, realmente. Tivesse culpa, alguma coisa assim, né? Mas eu acho que esse contexto leva até para essa questão que eu estava falando do empresarial, da confiança. Então, às vezes a gente fica se perguntando, mas por que tem a gente gera tanta dificuldade para gerar essa confiança no cliente com o escritório? E a gente mede isso dentro do escritório, tá? Cliente novo, a gente fala que essa relação de confiança, ela demora de 6 meses a 1 ano para a gente conseguir construir. Uhum. Então, por quê? Porque ele está sempre com o pé atrás com você. Ele já tomou
né, tanta, uma linguagem bem popular, assim, tanta burdoada, né, que ele já está calejado. Então, ele quando você começa essa relação, ele está desconfiado. E você tem que gerar essa relação de confiança com ele, construir para que realmente você seja conselheiro, que é aquilo que a gente estava falando. Que é aí sim, ele pega e ele fala, olha, qualquer coisa que eu vou fazer, primeiro vai passar pelo meu jurídico, porque eu confio neles, né? Tem que ser essa relação, tem que ser uma relação de confiança. Eu sempre falo isso para minha equipe. Confiança a gente demora para conquistar, mas para perder é muito rápido. Então não pode errar em relação à confiança, né? Tem que ser transparente, não pode ter dúvida do cliente. Por quê? Porque senão ele perde essa relação. Mesmo lá na Convap, né, Maria Rita? No começo, assim, vejo que a Maria Rita ficava um pezinho atrás. Eu tenho sempre um pezinho atrás até a gente confiar. Mas eu acho que na vida é assim, né? Mas tem que ser também, né? A vida é assim, com as pessoas, né, Lúcia? A gente demora um pouco a confiar. Embora eu tenha meus olhares, que eu já vejo, sabe? Eu não me engano. Já faz aquela leitura assim, passa um scanner, né? Olha, eu raramente na minha vida me enganei com as pessoas. Eu olho, eu sou uma pessoa aberta, né? Falo para todo mundo assim, mas eu sei em quem eu posso confiar ou não. Eu acho que me enganar mesmo foi muito poucas vezes. Sim. A gente precisa se cercar. E tem uma coisa também, né? Eu tô ficando velha. A gente vai... os espíritas falam que a gente vai evoluindo como ser humano, né? Sim. E a gente vai atraindo pessoas na mesma coisa, sintonia, vibe da né? Na mesma sintonia. Então a gente vai não querendo gente que não seja do bem do lado da gente, né? Eu acredito demais. É meio natural, né? Eu acho isso. Você sabe que no escritório a gente observa até o perfil dos clientes, você conhece alguns deles, né? Você pode... São clientes muito parecidos. Você não tem aquele... Né? Normalmente alguém fora da curva ali, né? O cara que é fora da curva, primeiro que ele não vai se enquadrar, não vai dar meet ali com a gente, né? Ele vai querer coisas que a gente não faz, a gente vai dar orientação que ele não cumpre, então uma hora um dos dois vai falar, cara, não é por aqui, vai para um outro, tem profissional para o seu perfil também no mercado, vai atrás dele. Mas não é que ou ele mesmo vai se tocar e vai falar, olha, esse cara, na verdade, ele acaba nem dando valor pro serviço da gente. Não dá valor pro serviço de ninguém, esse cara, né? Verdade, essa é verdade. Mas na nossa profissão também tem muito isso, né, Lúcio? Como engenheiro, como gestor, né? Hoje eu fico gerindo aí grandes projetos. Quem quer tudo errado já não perde mim, já não sei. Quando a empresa de fora, às vezes alguém indica... E aí a empresa vai, às vezes é uma empresa grande, ela fala assim, para quem a gente paga na prefeitura? A primeira coisa que eles perguntam, eu falo assim, aqui não se paga, se tiver que pagar, aí já não estou no seu contrato, entendeu? As pessoas, tem muita gente que traz essa coisa, né, que a gente não tem. Então, do jeitinho, né? Do jeitinho, então essas pessoas se afastam da gente. E é isso no mercado, né, doutor? Principalmente a gente que trabalha, na realidade, mesmo em uma empresa, mas com coisas de profissional liberal, né? É uma pessoa que indica outra, né? A gente faz um caminho. Então, a gente do bem vai indicar pra gente do bem e a gente vai no caminho da gente, né? É assim que é bom. Construindo boas relações. Relações que vão virando amigos aí ao longo do caminho, né? Essa é a maior satisfação. Quando eu posso olhar e falar, os meus clientes são meus amigos, né? Porque se o meu cliente não puder ser meu amigo, tem alguma coisa errada nessa relação. Não é? Sim. Ou de um lado ou do outro, né? Beleza. Bom, de maneira estratégica aqui, para o pessoal da Convap, né? O pessoal tem construtora e como você vai atuar de maneira estratégica ali na área jurídica para uma construtora? Olha, eu acho que não existe um modelo pré-fixado. Acho que o cliente é único, né? Então, a gente fala sempre que a gente trata a dor do cliente. E o que é a dor de um não é a dor do outro, né? Então, eu acho que o parceiro, o jurídico como parceiro de negócios, como o jurídico como estratégico, é ele conhecer bem seu cliente e ajudar o seu cliente naquilo que ele mais sofre, naquilo que é dor para ele. Sim. E essa dor, ela pode estar envolvida numa negociação com o colaborador, ela pode estar envolvida numa negociação com o fornecedor, ela pode estar envolvida numa negociação com o cliente. Né? Se a gente pegar a própria construção civil, você vai ter empresas menores que muitas vezes não têm um departamento comercial muito forte
e que às vezes falta argumentos, mesmo no comercial, que o jurídico pode ajudar. Sim. Sabe? Que pode atuar. Não, passa, né? Deixa que eu falo com o cliente, deixa que eu explico o contrato, deixa que eu explico por que tem essa cláusula, deixa que eu explico por que tem que ser cobrado desse jeito, né? A gente pode ajudar e deve ajudar o cliente naquilo que é dor para ele, né? Como tem casos também de clientes que têm dificuldade com o próprio colaborador, onde a gente desenvolve estratégias de treinamento. Então vamos dar um treinamento para essa equipe que você não está conseguindo ali. Poxa, eu já briguei com o cara 1 milhão de vezes e ele não faz aquilo que eu quero. Vamos pensar num treinamento? A gente vai fazer. A gente organiza isso dentro do escritório. Sim. E a equipe vai fazer esse treinamento. As dificuldades são adversas, né? Internas, externas, né? Como você falou, né? O colaborador, o cliente, o mercado, então o governo, então são muitas frentes aí, né? As adversidades aí são muitas. Às vezes, né? Tá numa situação em que você está num litígio com... Não chega a ser um litígio, mas um cliente que está muito aborrecido, que está bravo, que está brigando. Isso a gente atua demais. A gente faz aquilo que a gente chama de jurídico comercial. A gente não se apresenta como advogado, não é para amedrontar a pessoa, sabe? É atuar, é conversar, é chamar para uma reunião, é explicar. Dependendo da situação, você pode expor, sim, os pontos legais. Olha, você vai por esse caminho, mas olha, você está errado nisso, nisso e nisso. Não adianta você ficar bravo, né? Você está errado. Você quer ver uma coisa na construção civil que acontece? Hoje a gente está vivendo muita questão dos golpes. Né? Golpes de internet. Nossa, demais. E-mail, então, se abre ali, é só lixo, né? Boleto fake. Nossa, é verdade. Cara, demais. Isso acontece demais, tá? E às vezes o cara recebe o boleto fake lá no e-mail dele e ele paga o boleto. Sim. E aí ele vem no cliente e fala, paguei. Tá aqui, ó, tá pago. Tá aqui, ó. Não, peraí, esse boleto... Não, mas eu recebi. E às vezes ele recebe, tá? Do e-mail que, em tese... É o e-mail que seria do fornecedor, né? Da construtora, né? E aí, primeiro momento dele, ele quer acusar a construtora, né? Dizer que saiu, hackearam o seu e-mail. E todas as vezes no nosso escritório que a gente foi a fundo, nunca foi hackeado da empresa. Foi hackeado o e-mail dele, e daí do e-mail dele, o cara pegou o boleto fake do mês anterior, fez pro mês seguinte... E chega antes do e-mail da construtora. Pegou o verdadeiro, fez uma cópia ali, né? Exatamente. Ele já faz pro mês seguinte. Entendi. A hora que chega, o cara paga. Só que você tem que conferir se você está pagando. Antes de você dar o ok, né? Qual o nome que está ali no excedente, né? Exatamente. Você tem que conferir aquele nome. Então, quer dizer... e às vezes a gente vê a aflição do nosso cliente. Que o cliente fica com dó do cliente dele. Eu imagino. Sim. Ele fala, mas coitado. Eu falei, olha, se você quer do valor, dar para né? ele... Ok, é uma decisão sua. Nós, como jurídico, não. Mas você não tem essa obrigação. Se você quiser, eu explico para ele por que é que o errado está ele e não é você. Né? E aí a gente entra nessa, vamos dizer assim, nesse circuito, né? Que a maioria dos advogados não quer entrar. Não, mas isso não é jurídico. É o que a gente ouve muito, Maria Rita, você deve ter ouvido isso. Não, mas isso não é jurídico. No nosso escritório não tem essa. Tem um conflito ali, né? Amigo. Eu tenho que resolver o problema do meu cliente. Não importa qual, eu preciso ajudar a resolver. Então não é que isso aqui é com o contador. Não, não tem isso. A não ser que seja muito técnico. E mesmo assim, a gente se dispõe a ir conversar com o técnico. Vamos lá conversar com o seu contador, né? Vamos entender o que está acontecendo. Mas nesse exemplo do fake aqui, então é você ter uma atuação estratégica. E o cliente vai brifar a gente do que ele quer. Eu não posso perder esse cliente. Às vezes eu prefiro perder uma parcela aqui, mas para ele entender que também ele vai ter que tomar cuidado. Né? Exato. Então, tudo isso a gente precisa fazer de forma estratégica. Uma outra coisa que é legal, Maria Rita, aproveitar que nós estamos aqui para falar, né? Que também tem uma coisa que alguns clientes que não estão acostumados a ter uma assessoria jurídica, pelo menos do jeito que a gente presta, né, no escritório. Às vezes ele quer jogar o problema. Chegou isso aqui, resolve aí. Não é assim. O trabalho é em conjunto. Tem que ter diálogo, tem que ter conversa, para criar estratégia, você tem que ter informação, né? Então não basta o cliente mandar um e-mail e achar que resolveu e depois não quer falar com o advogado.
né? Então, às vezes a gente fica, olha, preciso falar com você, né? Uhum. Não, resolve aí. Não dá, porque daí você precisa ser brifado, né? Qual a importância dessa pessoa para você, que a gente está conversando, eu posso ser mais duro, né? Eu vou ser mais tranquilo, você quer realmente chegar num acordo, então esses briefings precisam ser... Para mim, o que eu defendo é isso, o jurídico tem que ser estratégico e parceiro, e para ser parceiro a gente tem que estar envolvido sempre. Então, quando a Maria Rita fala que chama a gente lá na Convap, eu adoro. Porque é sinal de que tá dando certo. Quer dizer, então, porque é isso que a gente realmente defende. Que a gente tem que ser envolvido em tudo que vai acontecer. Porque daí eu consigo contribuir. Senão, eu vou ficar o quê? Apagando incêndio depois, que não vou conseguir apagar? Né? A gente tem, inclusive, feito um trabalho, você deve ver lá, os advogados da Alves Oliveira gravam uns vídeos pra gente com um problema que está acontecendo no momento, além de escrever sempre para news, né? Sempre de um problema que está acontecendo na nossa área para preventivamente os empresários, isso aqui está acontecendo. Um dos casos, por exemplo, que inclusive a Alves Oliveiras fez na Convap, porque eu tinha uma grande preocupação com os dados. Os dados dos nossos associados e dos nossos patrocinadores. A gente está crescendo e preocupando. Aí o doutor Nilson podia falar um pouco, porque eles fizeram para a gente lá na Convap, essa coisa da proteção de dados. Adequação LGPD. LGPD, fizemos a adequação LGPD para a Convap. Coisa que muitas empresas ainda não fizeram. Né? Uhum. E, particularmente, eu sou um defensor da adequação LGPD, não por causa das multas, porque as pessoas às vezes falam, mas não está multando tanto assim essa questão da LGPD. Mas é o respeito com os dados do nosso cliente, do nosso colaborador. Eu quero que as empresas, quando sou consumidor, eu espero que aqueles que eu me relaciono cuidem dos meus dados. Uhum. Né? Eu acho horrível. Como é que você conseguiu meu telefone? Como é que você está me ligando para me oferecer um produto, né? Então, a Maria Rita, logo, desde o começo, falou, eu tenho essa preocupação sim, né? E a gente fez a adequação já da Convap justamente nesse sentido. Por quê? Porque é respeito. Eu vejo isso como uma questão de respeito mesmo com os associados, com todos aqueles que se relacionam com a Convap. Isso independe de multa, né? Existe uma lei para ser seguida, mas mesmo que não existisse a lei, é uma boa conduta. Não foi com a lei, foi mesmo com as pessoas no dia. Sim, os empresários, né? As construtoras, as pessoas que frequentam lá, né? Com certeza. Que os dados estão lá, né? Seus dados estão lá, a gente não sai dando lista de dados para ninguém, então a gente tem que tomar um cuidado, sim. Eu acho que isso é importante para as empresas pensarem nisso, né? Uhum. Não esperar ter um problema e vir uma multa, né? Exatamente. Não é a multa em si, é justamente a gente está adequado a tudo que tem aí. Mas, como todas as profissões, então todas não são só na advocacia, nós temos os bons e os maus, né? Sim. Nós temos os bons e os maus. Me ligou um advogado esses dias, eu tenho uma vontade de falar os nomes. Mas o Zé Antônio da Marco tá coçando a língua aqui, ó, Maria Rita. César, cuidado, ele fala pra mim assim, você não pode mais falar, agora você é presidente da Convap. Falei, mas vocês sabiam como eu era antes de me convidar. Mas você sabe que ele me disse, e é um amigo meu, tá? De muitos anos, e não é uma pessoa ruim, não. É um advogado. Só que ele disse que a gente está acabando com o mercado, a gente é Convap. Como assim? A gente vê com um mercado, né? Porque a advocacia tem milhões de mercado. O prefeito começou no Felício antes, acertadamente fez uma coisa assim. Tudo que eles perdem, tudo na justiça, tudo que as consultoras têm que entrar, eles perdem. Ele resolveu fazer como se fosse uma jurisprudência na prefeitura. Então, isso aqui não tem mais. Entendeu? Sim. Eu vou dar um exemplo. A prefeitura. A prefeitura. O Sinduscom já tinha ganho isso e a prefeitura continuava cobrando. Para dar o ABITS, ela exige que você pague o ISS-QN. O que o Sinduscom ganhou lá no coisa? Um imposto não tem nada a ver com o ABITS, né? Você tem outros meios de cobrar o ISS-QN. E aí, toda vez tinha que entrar na justiça. Aí a prefeitura facilitou tanto isso que ninguém mais precisa entrar na justiça. Então, aí ele disse para mim que ele ganhava uma grana só fazendo isso daí, assim, que devia estar pronto, né? Só põe o nome da empresa e manda.
E eu acho que essas coisas... eu acho que a sociedade só vai evoluir quando esse tipo de coisa se fizer em todas as profissões. Porque Sim, nós todos facilita, estamos brigando, né? por isso aqui, nós estamos despendendo tempo e dinheiro, é uma coisa que a gente já Até sabe que vai porque dar no quanto final. tempo, né, para entrar com esse processo, para ganhar isso. Era uma Meu liminar Deus. e ganhar 2, 3 dias. De É. tanto que eles estão acostumados. Os juízes estão acostumados. Mas não tem sentido. O cara Se só ficava assinando se a papel ali. prefeitura sabe que ela vai perder, Todo qual é mundo o pagando, sentido? né? Não Né? Sim. E é interessante, Marita, isso, porque dentro Por isso que a gente defende tanto essa mudança de cultura do profissional do direito, tá? O direito, até aqui, vamos dizer assim, né, até pouco tempo atrás, ele vivia única e exclusivamente da desgraça do outro, Sim. né? Então, o profissional do No direito... litígio, né? Vivia torcendo para você ter um problema, isso a gente defende muito quando a gente vende os contratos de assessoria para o cliente, né? A gente fala, cara, eu não quero, eu tô vendendo o modelo de contrato da gente porque eu não quero que você tenha problema. Sim. Tá? Eu vou trabalhar para você, eu não posso fazer uma remuneração voltada à quantidade de processo, senão eu vou ficar torcendo para você ter processo, para eu poder ter tudo isso tem que ser claro, transparente e conversado. Mas disso que a Maria Rita estava falando, o profissional do direito até aqui, ele vinha nessa cultura, quer dizer, eu preciso que haja o problema ali, e a gente tem uma responsabilidade social muito forte. Sim. Né? A gente, reforma tributária agora, vai mexer com a vida de muitos profissionais tributaristas. Porque ela vai simplificar demais o sistema, se der certo. Não torcer que dê, né? Tem esse pedaço. Ela tende, né, vamos dizer assim, a simplificar muito o processo tributário no Brasil, que é um caos. Mas que para nós advogados é uma oportunidade. Mas você tem que se reconstruir, gente. A gente precisa reconstruir. E é isso que faz 20 anos que eu defendo essa ideia. Quando eu comecei há 20 anos atrás advogando para empresas, tinha colegas meus que tiravam sarro na minha cara. Falavam, cara, o que você cobra para, sei lá, 6 meses de mensalidade de uma empresa para você defender não sei quantos processos, eu recebo em uma causa que eu ganho 30% quando eu advogo por reclamante. Sim. Entendeu? Então, só que esse mercado mudou de lá para cá. Hoje já não é mais a mesma quantidade. Teve a reforma trabalhista, diminuiu a quantidade, né, de reclamações trabalhistas. Muitos colegas que estavam super bem ali, né, tiveram uma dificuldade, acabaram entrando numa dificuldade, tiveram que se reinventar no mercado. Mas a gente tem que entender isso, que existem coisas que a gente pode até estar trabalhando nisso, mas que a gente tem que entender que isso precisa mudar. Como cidadão, a gente tem que entender que isso precisa mudar. Como cidadão. Sim. Né? Né? Eu acho que nós como sociedade, nós precisamos focar em coisas que construam. Tá? Coisas novas, coisa que construa, coisa que leve a sociedade para frente. Sim. Eu sou uma grande defensora disso. A gente ficar brigando pelas mesmas coisas, sabendo os resultados, ou seja, a gente quer um mundo diferente e continua fazendo coisas iguais. Tem que fazer diferente, né? Fazendo coisas iguais. A nossa profissão mesmo, Lúcio, né? Engenheiros, arquitetos, todos aí. Quem não se reinventar vai ficar fora do mercado, né? Com certeza. O mercado está mudando tanto, né? Com a tecnologia vindo, a própria construção civil. Esse ano da Convap é o ano que a gente está focando as palestras, tudo em tecnologia. Até porque a gente tem um grande problema de mão de obra, né? Exato. Então, e na engenharia mesmo, nós estava vendo o presidente do CREA falando, que agora é presidente do Confeia, na realidade, diminuiu, assim, 40% o número de profissionais sendo formados na nossa área. Então, nós teremos menos profissionais. Felipe comentou, né, quando a gente gravou aqui, que não abriu o curso de engenharia, acho que na Univap ou na Unip, uma das faculdades por aí. falta de gente. Mas o próprio ITA tem reclamado. Sim. Então, o ITA vai abrir lá no Nordeste, porque primeiro que também lá o pessoal vem aí e pega as vagas todas, o que é ótimo, né? É verdade. Mas assim, o que eles fazem quando eles passam? Eles querem vir para o Sudeste. Sim. Né? Depois que se forma. É outro problema, né, doutor? Nós temos cidades menores que não tem uma assessoria dessa, né? O empresário, ele fica... Nós temos um Brasil muito diferente de uma cidade para outra, né? Então, a gente precisa evoluir todas as profissões
para que o ser humano evolua e o mundo vá para frente, porque senão a gente vai ficar na mesma coisa sempre. E não adianta jogar a responsabilidade só pro outro, né, Maria Rita? Não. A gente tem que fazer a nossa parte, né? Com certeza. Fica falando, eu quero que o mundo seja melhor, mas não mexe comigo. Não mexe com o meu pedacinho, né? Não dá, todo mundo tem que fazer um pouquinho, né? Tem que fazer um pouco. Isso. Isso aí. Nossa, aí filosofamos agora. Mas é assim que é bom, né? Que o papo tá fluindo, tá gostoso. Isso aí, né? Não tem fazer uma pergunta aqui. Muitas empresas, elas são familiares, né? 2 irmãos ali começaram e depois tem as esposas, os filhos, os primos. Isso dificulta o trabalho jurídico? E tem ainda gerações, né? Na tem gerações, né? Famílias que estão entrando na 3ª geração. Eu não vou mentir, dificulta. Né? E a gente tem que mas sempre que você tem uma dificuldade, você precisa se especializar para enfrentá-la, né? Enfrentar essa dificuldade. E a gente faz isso no escritório, trabalha muito isso. O advogado tem que ser um pouco psicólogo ali para poder lidar com essas relações. São relações muito sensíveis, né? Mas é fundamental que se tenha esse trabalho, especialmente por isso. A gente participa muito. A gente, quando estamos falando aqui das relações de amizades, né? A gente cria, como advogado jurídico da empresa, a gente cria relação de amizade com os sócios. Não é com um sócio, é com os sócios. E quando eles brigam? E quando eles estão em conflitos? A gente fica numa situação, e tem casos hoje acontecendo no escritório, né? Sempre tem isso. E a gente atende como mediador. E sabe o que é muito legal disso? Que eu adoro, porque os 2 lados confiam em você. Isso que é importante. Entendeu? Então você fica de mediador ali mesmo, né? Exatamente. Quantas vezes às vezes é pai com filho. Pai com filho, gente. Quantas vezes eu já fui chamado... O filho me chama para conversar que não aguenta o pai. O pai me chama para conversar que não aguenta o filho. Tudo errado. Sabe? E aí o pai quer passar o bastão, mas não passa. Né? E aí o filho fica bravo porque o pai fala que vai passar, mas não passa. Não deixa, né? E aí você tem que estar conversando. Larga o osso ali. E pior que tudo que ele tá falando eu enxergo. Eita, nós. E a gente tem uma função que ela é assim, ela tem 2 vertentes, assim. A gente faz esse trabalho que é um tanto quanto psicológico, né? Que é de ajudar ali a pessoa a acalmar. É a sucessão, né? mesmo. Trabalho de sucessão patrimonial, ou você não trabalha nessa área da sucessão patrimonial? E aí você vai começando a construir documentos para regular aquilo. Então, quer dizer, é o pai que prometeu, mas não assinou nada. Então, na hora da gente conversar, mas você vai dar mesmo isso pro seu filho? Então, vamos fazer um documento? Sim. Vamos deixar ele seguro? Porque do outro lado fica seguro, ele também relaxa. Certo. Porque às vezes o outro lado tá tenso, porque meu pai falou, mas ele falou que eu sou... Não tá tão claro, né? Mas e aí? Eu sou diretor, mas não sou nada. Ele que manda. Vem muito. Se eu discutir com ele, título, mentira, né? você não é diretor mais. Ele deu só... Se eu brigar com ele lá em casa, ele chega aqui na empresa e me ferra. Exatamente isso. Assim. Então, a gente trazer um profissionalismo para a gestão. Sim. Muitas vezes... Não cabe a gente, alguns pontos aí a gente indica, né? Olha, tem um parceiro aqui, vai, né, conversa com esse pessoal, vamos fazer um trabalho de consultoria de gestão dentro da sua empresa, né? Nós também, assim, tem um limite onde o advogado tem que saber que não é mais comigo. Sim. Indicar psicólogo mesmo, isso é uma coisa que eu já fiz, eu tenho muito orgulho de falar que eu já salvei casamentos, assim, né? Tem um que me veio na mente agora. E ele queria, o cliente queria. Conta milagre, mas não conta isso, né? Tá parecendo comigo hoje, né? Que tá vendo, né? Hoje a gente só conta milagres. Então, às vezes, vem o cliente, ele quer contratar o detetive, que não sei o quê, e você começa a ouvir o cliente e fala, cara, faz uma coisa. Né? Vê se você gastar esse dinheiro. Né? Não gastar esse dinheiro. Você não quer. Eu tenho uma psicóloga amiga minha aqui, conversa com ela, passa lá e tal. Pai, resolveu o problema, estão juntos, estão casados até hoje e tal. Eu nem pergunto para não ter perigo de ter... né? Então, eu acho que existe esse trabalho, e aí voltando para o tema que eu acabei fugindo um pouco, da questão da sucessão, né? É você construir todo esse processo, que ele tem que ser um processo de aprender a fazer reunião. Empresa familiar não gosta de fazer reunião. Você resolve na sala, tomando café, jantando na casa dele. Né? Em casa. Aí tem um monte de gente que não é da empresa no meio. Eu sei porque eu tenho um grande amigo lá da Cuba,
Porque ele fala que... Agora eu quero saber. O filho falando pra Conta mim. milagre, mas não conta santo. Marita, meu maior problema com meu pai é assim, a gente tem os problemas da empresa, ele não tá indo muito mais, mas aí no domingo, na hora do almoço, ele resolve. Aí minha mãe dá palpite, minha cunhada que não tem nada, todo mundo dá palpite no assunto da empresa. Daqui a pouco o filho não quer mais almoçar no domingo na casa do pai. Vai parar. Mas ele falou isso pra mim, eu vou parar de almoçar na casa do meu pai. Eu falei, faça uma coisa, fala pra ele que você não quer conversar, já falei 10 vezes. Então, mas esse aí é um a gente problema. entra, sabe? Às vezes com essa figura, e a gente, para dar alguns exemplos do que é um jurídico estratégico, isso acontece. Aí o filho chega na gente e fala, conversa com meu pai. Tem que criar Tô regra, com né? uma situação assim, aí a gente chama, fala, fulano, olha, pô, aí ele xinga o filho, tal, ok. Já desabafou, agora vamos conversar. Aí ele pensa normalmente, né? Vamos organizar, eu participo da reunião com vocês, eu fico de mediador. A gente faz uma reunião mensal pra gente tratar todos esses problemas, você vai anotando todos os problemas, tudo que você não gosta dele, você vai anotando que nessa reunião mensal eu participo com você e a gente coloca isso Vai na mesa. mediar ali, ó. Rapaz, você acha que anota? Ele anota, o dia seguinte ele já riscou da lista. Que já passou a raiva. resolveu, é verdade. Já passou Com a raiva. certeza. Eu acho que o grande problema das empresas familiares é o emocional mesmo, né? É o Porque emocional. entra muito o emocional. Me lembro que assisti uma palestra na Convap. Armando Lorenzo, até anotei aqui que eu me lembrei o nome dele. Fantástico. Ele é PhD no assunto, tal, tudo. Me contou o trabalho, cara, eu achei aquilo Mas isso maravilhoso. você sabe que me preocupa, a gente traz e vamos continuar trazendo especialistas, mas eu acho que as empresas, elas procuram o salvador. Sim. Isso me preocupa muito. Você tem uma empresa, você tem uma equipe de advogados que cuida do seu dia a dia ali, né? Às vezes não tem toda a especialidade que você tem lá, mas assim, aí de repente eu vou lá, não sei aonde, busco um especialista para resolver meu problema. Só que não conhece minha história. Eu vou contar uma história assim, eu tinha uma empresa que é da Convap, é um cliente, ele vai ouvir Mas isso assim, aqui ele depois. não sabe às vezes como resolver, né? Não, Criar mas eu essas regras. Não, mas gostei do ficou gancho. moda. Eu achei Ficou muito moda. interessante essa palestra, porque, por exemplo, a empresa tem uma frota de carros. Se o cara for lá pegar um carro, ele tem um carro pessoal dele, mas se ele pegar o carro da empresa e sofrer um acidente, a empresa paga ou ele paga? Né? Se a empresa tem um avião, um outro exemplo, que eu já escutei também. Se a pessoa for lá usar o avião, quem vai pagar a gasolina do avião, a hora do piloto, não sei o quê, porque esse avião fica à disposição lá do aeroporto. Tá trabalhando, entendeu? Então, acontece, né? É familiar, né? Acontece. Não, mas ou ele está trabalhando ou ele não está trabalhando. Sim, né? exatamente. Mas tudo isso pode estar previsto num acordo de sócios. Eu tenho um exatamente, cliente, são as regras, né? Eu tenho um cliente que é nosso sócio lá, tá? Um cliente, uma empresa médica, acontece. Eles trabalhavam em obras públicas a vida inteira. E aí eles viraram incorporadores. E aí eles me contrataram para fazer uma assessoria de uns projetos que eles iam fazer. Sim. Que não ia para frente. Eles fizeram 2, eles tiveram um montão de problemas, mas esses que eu estava mexendo mesmo, eu acho que eles mudaram milhões de vezes. Não, agora depois que mudou o processo 10 vezes, agora nós vamos contratar uma assessoria para ver que tipo de empreendimento a gente põe aqui. E eu tenho sempre essa briga com o pessoal da Convap, sabe? Falei assim, existe alguém que é lá de São Paulo, que é lá do Mato Grosso, que conhece o mercado de São José melhor do que você para falar o que você vai construir? Eles continuam gastando dinheiro em pesquisa, mas alguém conhece melhor o mercado de São José para dizer que se eu construir no Aquários, que tipo de empreendimento eu vou construir melhor do que os empresários de São José? Aí você vai lá não sei aonde, contrata alguém, especialista. Né? Isso. Aí esse cara, ele falou assim, não, aí não foi nem ele, tá? O gerente dele. Um dia conversando, Marita, nós contratamos um coach que vai vir de São Paulo e que vai ver qual que é o problema da nossa empresa. Aí eu falei pra ele, escreva aqui qual o problema que ele vai te falar. Se ele te conhecer bem. Eu falei, cara, deixa que eu resolva. Não, e pior de tudo que eles contrataram para falar o que eu tinha. Falei, cara, vocês vieram de uma empresa que fazia obras públicas. Vinha um projeto pronto para vocês. Você tem que ir lá e fazer, você não tem que decidir nada. Agora vocês têm que decidir tudo, vocês não sabem decidir. Esse é o problema de vocês. Vocês não sabem decidir. Vocês estão acostumados a fazer coisa pronta. O contrato é um arquiteto de confiança, né? Eu já tinha um arquiteto de confiança. Tá. Mas assim, é que dono de empreenda tem isso na construção civil. Ele vai civil. dar o pitaco dele, né? O dono da construção civil, ele contrata o arquiteto, o engenheiro e fala para ele assim, é assim que eu quero que você faça.
Entendeu? Exato. Então, assim, eu acho que é isso. Quarteto é o cadista e ele é o projetista, entendeu? Eu sei como que é isso. Você sabe que você trabalha. Mas me preocupa um pouco, doutor, essas coisas assim. O cara que é PhD, não sei o quê, porque eu já comi uma fase do mundo, você fazer milhões de perguntas. Eu tenho 2 caixas de diploma, não serve pra nada. Você é o salvador da pátria, sabe? Da sua empresa, da pátria, de tudo. Eu sou contra esse negócio. Você sabe, Maria Rita, você falando, vários gatilhos foram acionando aqui. Acho que dentro disso, dessa ideia do salvador da pátria, que se a gente parar para pensar, é uma ideia cultural do povo brasileiro. Sim. Né? Eu não sei se da humanidade, mas do que a gente conhece do povo brasileiro, que é sempre o salvador da pátria. Eu vejo muitas vezes dentro da organização também, algumas questões assim. Recentemente, uma conversa com um cliente nosso, eu vou montar um negócio X porque meu filho vai tocar. Gente, você não pode confiar numa pessoa. Não, você não pode confiar numa pessoa. Você perguntou pro filho se ele quer tocar para começar? Tem essa também. Tem talento para isso, né? Ele pode mudar de ideia, ele pode não ter talento. Sim. E aí, como é que fica? E se não der certo com ele? Qual que é o plano? É engraçado porque hoje eu estava, antes de vir para cá, na reunião com uma das colaboradoras nossas, que a gente está desenvolvendo um programa, que é umas coisas legais que o escritório tem, que a gente chama de Legal Services. Que são serviços ligados à inteligência jurídica, mas que necessariamente não são jurídicos. Depois eu posso, se der tempo, eu te conto um pouquinho. E aí ela veio com o projeto super legal e tal, achei fantástico. Só falei para ela o seguinte, se só você conseguir tocar esse projeto, porque nós não vamos seguir para frente. Eu não tenho produto aqui que eu dependo de uma pessoa. Ou isso é algo que a organização consegue tocar, você consegue estruturar isso para que, se você estiver doente amanhã, né? Ou saiu da empresa. Ou saiu da... que eu não vou falar isso para ela, né? Ou morreu. Mas, assim, que a organização tem que estar mapeado. Primeiro que eu tenho que ter o procedimento todo escrito. Esse é o primeiro ponto. Segundo, tem que ser algo que eu preciso saber qual é o nível de competência que eu tenho que ter para substituir o profissional, né? E aí, pegando esse gancho, eu acho que é isso muito dentro das empresas. E a gente vê isso demais, sabe? Você às vezes monta um negócio para filha. Tá, mas assim, ou você deu para filha e o problema é dela, ok, né? Ou se ela vai ser sua empregada e se ela não quiser mais. Se ela quiser sair, como é que vai ser isso? E às vezes gera problemas absurdos. Empresas quebram por causa disso. Porque não foi pensado. Não foi pensado em sucessão, não foi pensado se fulano morrer, né? A gente estava falando nisso. Poxa, e se morrer? Como é que faz? Quem que toca? Como é que vai tocar isso? Então são coisas que a gente tem que pensar no dia a dia, mesmo sendo dolorido. E aí entra a função do profissional do direito, que é de tocar às vezes na ferida. De tocar em assuntos, olha, né? Você é mortal, né? A pessoa está lá chegando nos 75, 80 e não quer largar, né? Não quer largar. Né? Além de advogado, então, tem que um pouquinho ali de psicologia. Eu acho que Passa um pouco em cada área ali, né, Maria? É verdade. Toda profissão, né? Ainda mais sendo empresário, né? Devia entender um pouco de direito. Eu concordo. Um pouco de psicologia. A minha mulher defende um pouco de medicina. Eu dispenso essa, que eu não acho que precisa. Acho que medicina não, a gente chama... O SAMU chega rapidinho. Mas... o resto não chega. Mas da gente ser um pouco... Por isso que eu acho que a faculdade de Direito... Eu acho que, por exemplo, as outras faculdades tinham que ter mais matérias de Direito. Falei isso até na época, o reitor do ITA. Falei, vocês precisam botar um pouco de Direito a pessoa precisa saber um pouco mais sobre os seus... Não é sobre os seus direitos, porque tem isso também, né? Todo mundo quer conhecer os seus direitos. E as suas obrigações. Isso aí. Né? Não, e o direito da sociedade. Da sociedade, como um todo. Eu, na realidade, eu acho que se eu tivesse escolhido a minha profissão um pouco mais velha, eu seria advogada. Né? Eu fui engenheira. Eu sou engenheira porque o meu irmão mais velho era engenheiro. O primeiro cara da minha cidade que se formou e ele foi dar aula na Universidade de Ouro Preto, Federal de Ouro Preto. Ele era meu ídolo. Então, eu fui ser engenheira por causa dele. Mas eu seria advogada. E eu gosto muito de estudar, principalmente direito. Eu gosto de estudar, ler. Não é de fazer nada, é de ler. E aí, de vez em quando... Você, o Zé Renato, nossa, ele pega aquelas leis lá que eu vou te falar, pra Ventura nem... A gente estuda sempre junto. E aí, eu tenho um problema com o advogado, sabe? Porque se eu vou discutir um negócio, eu leio muito antes. E aí, o cara não sabe, eu sei. E aí, um dia...
com um prefeito de uma cidade vizinha aí, aconteceu isso. Porque o cara começou a falar uns pedaços de lei que não era lei, cara. Ele tava falando, aqui as pessoas adoram citar artigo de lei, né? O artigo, você vai lá, não é aquilo, é mentira, o cara tá falando. Então, eu seria uma boa advogada, porque eu ia pegar no pé, viu? Só no papo furado ali, né? Tem gente que é... Mas é isso. Eu acho que todas as profissões têm isso, né? Não é só... Beleza. Bom, inteligência jurídica. O que a gente entende aí de inteligência jurídica? Essa é uma bandeira que a gente tem trazido, que é um pouco para tentar trazer em uma palavra tudo que a gente conversou aqui hoje. Sim. Eu acho que quando a gente defende essa ideia né, de inteligência jurídica, usar a inteligência do profissional do direito que lida com o empresarial para não só ajudar a não ter problema, fazer a prevenção, mas para criar realmente estratégias sustentáveis, seguras para o seu negócio. Né? E daí pode ser usado das mais diversas formas. Nós, como profissionais ali do direito, a gente contou aqui, né? A gente acaba vivenciando algumas coisas que outros profissionais não conseguem vivenciar. Por quê? Como somos confidentes daqueles nossos clientes, muitas experiências são passadas para nós, muitas dores, muitas situações são passadas, e como a gente fez aqui, a gente conta o milagre, mas não conta o santo, né? Sim. Mas isso, imagina, às vezes você pode evitar um problema, né, conversando com a gente e sabendo que essa situação eu já vivenciei com outro cliente que eu posso passar para você. Então, olha, você vai por esse caminho, eu já vi isso sendo de tal forma, tal, e o resultado não foi bom. Ou foi bom, né? Respeitados sempre os limites éticos, limites, né? Se é segredo empresarial ou não. Mas a grande maioria das causas não são segredos empresariais, gente. Segredo empresarial é isso aqui, é mínimo. Isso é know-how, né? Você já viveu aquela situação. É know-how, você tem condição de compartilhar aquilo com a pessoa, né? De contribuir, de trazer novas maneiras de solucionar ou desenvolver algo novo. Então, quando a gente sempre defende essa bandeira da inteligência jurídica, é abrir a cabeça do empresário, principalmente, né, que é o nosso foco principal, mas poderia ser para a população em geral, que vamos olhar o direito de outra forma? Não vamos olhar eu tinha uma cliente aqui no escritório, gente, que eu ficava bravo. Ela, graças a Deus, ela não faz mais isso. Ela saía da minha sala assim, ai, doutor, tomara que eu não precise vir aqui tão logo. Eu falei, você tá de brincadeira comigo, você não pode falar uma coisa dessa, te trato tão bem. Por que você fala isso? Ah, não, porque quando eu venho aqui, é só problema. Só abacaxi. Para resolver problema. Eu falo, não, então vamos lá, você precisa começar a vir aqui com demandas diferentes. Venha para cá com outras demandas para a gente construir ideias juntos, né? E depois que você vai criando essa relação com os clientes mais antigos, que a Maria Rita conhece, poxa, às vezes dá para tomar um café? Pô, tô com uma ideia de abrir uma filial, pai, né? O que você acha? Não. E aí a gente vai fazendo algumas provocações também. Então, você já pensou nisso, já pensou naquilo, tal. Um cliente agora, coisa recente, nos perguntou, pô, tô querendo trazer um sócio, acho que a gente precisa de um sócio novo. Falei, poxa, vamos ver, vamos sentar? Vamos desenhar por que você acha que você precisa? Qual é o perfil que você precisa? Vamos. Então, é trazer essa ideia da inteligência jurídica para que a gente possa realmente ter uma advocacia diferente e que, para mim, é o futuro, tá? Da advocacia, do direito. Eu acredito nisso. Eu acho que a inteligência artificial, essa parte de litígio, ela já está, vamos dizer assim, substituindo o advogado em muita coisa, tá? Para ficar fazendo copia e cola, não precisa de advogado para fazer isso, né? E aonde realmente a advocacia tem futuro é nesse sentido, podendo ser muito mais do que aquele que defende você num processo, né? Ou mesmo até que constrói um contrato. Hoje no escritório a gente sempre fala isso com o nosso time de contratos, né? No time de contratos, sempre que eu faço reunião com eles, eu falo, você precisa entender o negócio do cliente, você tem que ser, se possível, participa da reunião comercial. Entenda o que o cliente está negociando para você poder colocar isso no contrato.
Então, quanto mais próximo você tiver, se você estiver negociando e puder ter um advogado nosso do seu lado, é o que eu prefiro. Porque eu consigo traduzir aquilo para o papel. O contrato, na minha opinião, ele tem que servir como cartilha. Se um contrato bem feito, um contrato claro, ele evita conflito. Porque a hora que ele fala assim, a Maria Rita não está cumprindo aquilo que ela prometeu para mim, ele pega o contrato e não foi isso que foi combinado. Tá certo. Agora, você fica escrevendo um contrato difícil que nem advogado entende, aí como é que... Complicado, né? Como é que o cara vai consultar o contrato, né? Mas a inteligência jurídica, eu acho que respondendo a sua pergunta, é isso. E a tecnologia, né? O que tem impactado aí no meio jurídico? O que eu estava falando aí, demais. Você falou agora até do ChatGPT, né? Não sei se foi isso que você citou. Não, citou inteligência artificial. Inteligência artificial. Mas ChatGPT é a mesma coisa, né? Eu acho fantástico o ChatGPT. Eu estimulo a usar. Eu acho mais ou menos. Cara, assim, ele não pode, ele tem que ser um complemento, ele tem que ser uma ajuda a você. Mas as pessoas não estão enxergando. Então, assim. esse é o problema. Esse é o problema da tecnologia. Eu falo assim, você vai fazer um projeto, minha discussão é essa. Vai substituir o arquiteto? Não pode substituir o arquiteto. Não dá. Porque ele não cria. Não. Ele pega dados e junta. Mesma coisa, vou fazer um contrato. Quero que ele faça um contrato. Eu, como advogado, eu sou um bom advogado, eu vou dar todos os parâmetros que eu quero para ele, vai fazer um bom contrato. Se eu não der parâmetros, ele não vai fazer. A mesma coisa um projeto. Se eu não der parâmetros, eu quero que ele calcule. Aí, daqui um pouquinho ele vai fazer cálculo. O quê? Mas você tem que dar parâmetros para ele. Não, lógico. E se você não souber os parâmetros, como é que... Então, assim... As pessoas estão achando que vai substituir. Ele é burro também, né? Ele não sabe quanto que é a carga, qual é o correto ali e tal. Ele... Ao mesmo tempo que ele é uma inteligência, né? A gente... Tanto ainda é que existem grandes críticos, né, com essa palavra, inteligência artificial, porque ele não é uma inteligência, né? Mas tem que dar os inputs certos. Mas ele pode ajudar muito a você ser mais produtivo. Se preocupar com as coisas importantes. Não pode substituir. Né? Então, não dá para o chat, eu não consigo ver nada tão próximo que consiga redigir um contrato com qualidade, entendeu? Mas ele pode, por exemplo, falar, poxa, tô querendo construir uma cláusula sobre isso, isso, isso. E às vezes, em vez de você ler muita coisa, ele vai te trazer algo já mais compactado, que você já tem o conhecimento, né? E você vai ler aquilo, vai ali ter alguns insights diferentes sobre como você vai redigir aquilo. Eu acho que tem uma coisa que a gente acaba usando no escritório, que é legal de contar para vocês. Porque a gente trabalha muito dentro do escritório, com a equipe, fugir do juridiquês. A gente precisa falar a linguagem. É bom, hein? A linguagem que o empresário entenda. Você vai ler aquele contrato que não consegue nem ler as palavras, né? E aí, a gente tem um trabalho no escritório que a gente chama de case de sucesso. Quem é cliente que estiver assistindo sabe do que a gente está falando. Então, o case de sucesso é o seguinte: cada conquista que a gente traz para o cliente, o nosso profissional, o nosso advogado, ele tem que escrever em poucas palavras. Tranquilo. A gente tem que escrever em poucas palavras para mandar um WhatsApp para o cliente, explicando, ganhamos aquela causa, ganhamos aquela demanda, vai. E aí, para escrever aquilo, tem que ser curto, simples, na linguagem do cliente. É um exercício dificílimo para o advogado. Porque a gente está acostumado a falar numa outra linguagem. Aí, às vezes, a gente fala, joga no ChatGPT e pede para ele transformar isso numa linguagem menos, né? Como é que é? Uma linguagem mais básica. A gente coloca, às vezes, linguagem jornalística, linguagem de empresário, ele faz legal, sabe? E aí ele traz um outro, agora dá uma lida e dá umas encaixadas aí para você ir aprendendo. Tem que arrumar, tá vendo? Tem que arrumar. Senão, nossa, vem cada coisa... Não, tem que arrumar. Não serve, né? Ao pé da letra, assim, não. Mas só nessa questão da tecnologia, eu acho que tem muitas mudanças e tem muita coisa legal hoje no mercado que a gente usa. Ajuda, né? Por exemplo, jurimetria é algo que é novo. Jurimetria? Jurimetria. Nossa, o que seria isso? Hoje, conta pra gente. Como Olha o juridiquês aí, né? Como os dados estão todos nos sites, né, dos tribunais, agora está tudo informatizado. Poxa, você consegue fazer, por exemplo, saber na vara X qual que é o índice de ganho daquele juiz com relação àquela matéria, aquele pedido.
Sim. Você consegue ver, por exemplo, se aquele advogado da parte contrária ele é mais favorável a fazer acordo ou não. A gente consegue ter uma série de informações de dados estratégicos. Você quer comprar uma empresa grande, você consegue saber onde é que está a maioria dos processos dela, onde é que ela mais ganha, onde é que ela mais perde. Porque qual que é, lá no Nordeste, sobre esse tipo de causa, o entendimento dos juízes lá é mais para tal vertente. Então tem muita tecnologia legal que tem no mercado hoje e os escritórios não se atualizam. Porque você tem que trabalho, porque tem que gastar tempo, dinheiro, investir, né? Então são coisas assim. A gente falar a linguagem de empresário. Hoje a gente trabalha muito isso no escritório. A gente entrega relatório em gráfico. O empresário gosta de gráfico. Olha aquele mundo, aquela planilha de Excel, não, com aquele monte de linha. Não dá para entender nada. Entendeu? E que eu fico cansado de olhar, eu falo, poxa, imagina o empresário. Então, fazer em gráficos para que ele possa ter uma noção melhor das demandas que estão com a gente, né? Sim. Enfim, acho que é isso. Beleza. Bom, dá uma dica para o pessoal aí que quer trabalhar com a estratégia aí do jurídico estratégico, né? Ter aí um acompanhamento jurídico e tal. Vamos lá. Dica difícil. Não, então. Mas assim, eu acho que... A importância, né? Qual é a relevância? Acho que o primeiro ponto é se conscientizar de que você precisa olhar o jurídico de outra forma. Sim. Aí se você falar, mas eu não acho profissional no mercado, você procura que você vai achar, né? Tem vários profissionais. Hoje, uma coisa que para nós é muito importante, e nós somos um escritório que nós temos basicamente todas as áreas que são importantes para o dia a dia da empresa. Nós entendemos que isso é fundamental. O advogado tributarista tem que conversar com o trabalhista. Hoje se fala muito, até na área médica, né, de multidisciplinariedade. Tem um outro termo agora que foi criado, me recordo aqui, mas que já é a modernidade da multidisciplinariedade. Mas isso tem que ser real. Isso não pode ser marketing. O profissional tem que sentar e tem que trabalhar junto. Isso a gente tem dentro do escritório. Agora, a dica principal qual é? É escolher escritórios. Se você é uma empresa de grande porte, se você é uma empresa de médio porte, você precisa de um escritório à sua altura. Sim. Porque às vezes eu vejo o empresário chegar lá e começar a reclamar do advogado, entendeu? E querer processar o advogado. Nós tivemos um caso recente. Maria Rita, depois eu até te conto. Você até falou das áreas, né? O tributarista, conversar. Mas o cara... Às vezes ele não é especialista em uma área e você quer que o cara te entregue. Você sabe tudo, que ele não né? é. Só que o cara... Aí você contrata a pessoa, você sabe que ele é sozinho. Você paga pouco para ele. Eu ia falar isso. Exige muito. E você fica ruim dele não saber de direito, sei lá, aeroespacial. Porque você resolve aí. Eu pago você mensalmente, resolve aí. Entendeu? Sim. É assim, precisa existir esse bom senso, né? Eu sempre falo que quem exige lealdade precisa ser leal. Né? Não dá para você exigir lealdade de alguém e ser desleal com a pessoa. Então, né? Tem que ter essa transparência. Então você precisa. Uma empresa de grande porte, médio porte, aqui na construção civil a gente tem... São José dos Campos é um exemplo, né? de grandes empresas, de empresas estruturadas, mas que ainda não tem cultura de ter um departamento jurídico, de ter um escritório jurídico. Não digo nem ter um advogado lá dentro, porque também é uma dor. Você trazer um advogado que ele saiba de tudo. A gente, dentro do escritório, eu tenho que dividir... Né? Em várias, somos em 40 pessoas no escritório. Por quê? Porque cada um tem que cuidar de uma área específica do direito. Não vou vir eu aqui falar que eu sei de tudo, porque eu não sei. E aí você quer que aquele coitado, que além de tudo você ainda pede para fazer o café e para fazer um monte de coisa para você, que saiba de tudo. Então acho que assim, a grande dica é: comece a olhar o jurídico de outra forma. Exige assim, mas seja isso muito transparente. Contrate. Mas eu sou uma empresinha pequena. Tá, então você vai contratar um advogado ali que tem o escritorinho dele, sozinho, mas que entende né, de negócio, que tem a dor que você mais precisa. Então, se é trabalhista, um cara que tenha mais trabalhista.
Você vai buscar esse profissional, né? Mas tenha sempre um jurídico estratégico envolvido com você, participando com você das dores. Se o advogado não gosta de participar com você, tira ele, troca. Ele tem que gostar de participar. Se ele não gosta disso, se ele não gosta do que ele faz, se ele é aquele que gosta de processo, então contrata ele depois para processo. Esse cara não serve para fazer jurídico estratégico para você. Então, acha esse perfil, acha o escritório certo para fazer isso. E aí até, só para a gente encerrar, porque eu sei que a gente já tomou muito tempo. Imagina. Estamos só começando, né, Maria? Vindo para cá, eu estava pensando, falando, né, poxa, como que eu podia dar um exemplo para o empresário, para ele entender um pouco essa questão do jurídico estratégico, dessa diferença do que é investimento e do que realmente é custo. E vim refletindo sobre o seguinte, tem muitas empresas que elas são muito preocupadas nas vendas. O cara quer vender. Sim. Só quer vender. É igual o time de futebol que só coloca atacante porque ele quer ganhar. Aí ele põe um monte de atacante. E aí toma um gol. Só que daí ele faz 5 gols, mas ele tomou 10. Aham. Entendeu? Então, você precisa ter gente na retaguarda. Você precisa ter um bom goleiro, você precisa ter um bom zagueiro, que é o cara que não vai deixar você tomar o gol. E aí que entra essa questão do jurídico estratégico e do jurídico como investimento. É aquele cara que não vai deixar você tomar o gol. E aí você tem previsibilidade no seu negócio. Você não tem surpresa. Porque você tem um custo que normalmente é um custo mensal, né? Que está dentro do seu orçamento, você sabe que você pode pagar, né? E não tem aquelas surpresas absurdas. Por quê? Porque você está fazendo isso e você está envolvendo ele, então você está conseguindo mapear seus riscos constantemente. Se você não fizer isso, tem uma frase que eu sempre falo que é você construir. Você pode construir sua casa na pedra ou na areia, né? Sim. Quem é da construção civil sabe bem. Se não fizer bem um alicerce, né, Maria Rita? Vai bater o vento ali e cai. E às vezes você vê empresas que parecem que estão grandes e de repente desmoronam. Né? E você vê outras aqui em São José a gente vê muito isso. Ela vai crescendo, mas ela vai crescendo sempre crescendo. E ela está grande, mas alicerçada. Estruturada. Por quê? Porque dá o passo certo, dá de cada vez, né? Vai se estruturando, vai entendendo as suas necessidades, vai juntando parceiros estratégicos de confiança. Acho que essa é a grande dica para todo mundo. Espero que tenham gostado. Nossa Senhora. Muito bom. Amamos. A gente ficaria aqui 2 dias conversando, né, Lúcio? Nossa. Muito boa a conversa. Muito bom. Parabéns aí pela competência. Obrigado. Foi excelente, né? Adorei te conhecer. Adorei o nosso papo aqui sobre direito, tudo. E quem quiser conhecer, contratar os serviços da Alves Oliveira, como que o pessoal te encontra? Se jogar Alves Oliveira Advocacia no site, ali na internet, vai encontrar no Google, vai encontrar o nosso escritório. Rede social também tem? Rede social também, Alves Oliveira. Uma rede social da Alves Oliveira. Nós estamos aqui com a amiga aqui fazendo toda a cobertura ali. Eu sempre vejo lá. Alves Vários Oliveira. cortes, inclusive, vocês vão ver aí nessa rede social, né? Também, né? Faz parte. A gente tem que fazer aquilo que a gente fala, né? Sim. Botar e cacarejar. Não. Tudo é estratégico, né, Dá só pra botar no meio do casamento. Essa aí foi boa, hein? A gente tem como missão, a gente acredita demais naquilo que a gente faz como algo relevante, bom para os nossos clientes e bom para a sociedade. Eu acho que quando você tem bons empresários conscientes, que tem um jurídico que quer fazer o certo, você está fazendo um bem para o seu país, você está fazendo um bem para a sua nação, né? E para o mundo de um modo geral. Então, a gente sempre com muito pé no chão, que é o que a gente vende para os nossos clientes, a gente também quer chegar ao máximo de empresas e pessoas que tenham o perfil nosso. Não, como eu disse aqui no começo, não é todo mundo. Tem gente que não vai ter esse perfil, não vai ser outro escritório que vai ser o perfil, mas a gente quer chegar ao máximo de pessoas possíveis que tenham, que compartilhem das ideias daquilo que a gente vende aqui, daquilo que a gente coloca, né? E poder ajudá-los a serem empresas melhores, né? Que gerem melhor relacionamento, não só cliente-fornecedor, mas governo, né? Que tenha a sua responsabilidade, entenda a sua responsabilidade como negócio, como empresa, né?
Então, a gente realmente, tá? A nossa missão é conseguir ter mais gente conosco, né? E também ajudar os colegas advogados, que a gente tenha mais profissionais pensando dessa forma, que é o que a gente acredita. Eu acredito como certo. Isso me dá muito orgulho. Me faz dormir feliz, falando, olha, eu faço algo que eu acredito, que é bom. Sim. Então, também gosto de compartilhar. Por isso que eu sempre vou, também sou convidado para ir em palestra na faculdade, vou levar essa ideia, né, transmitir essa ideia para outras pessoas. Não é um segredo meu. Sim. Opa, tô aqui. Foi nada. Não é um segredo que a gente tem que guardar. Sim. A gente tem que compartilhar transbordar, né? Exatamente, porque a gente vai ter uma sociedade melhor, com certeza. Sim. Maravilha. Bom, em nome da Convap, do MansaCast também, gratidão pelo trabalho que você faz lá na Convap, nosso grupo, né, Maria Rita? Com certeza. Estamos crescendo, muito que somos um grupo muito bom e todo mundo trabalhando por um mundo melhor. Isso aí. Obrigado, Denilson. Agradeço, obrigado, gente. Maria Rita. Obrigada a você. Obrigado. Pessoal, valeu. Até a próxima. MansaCast, a Convapcast. Pode deixar que não tem problema. Deu uma engasgada aí, mas também faz parte. Beleza? Siga o nosso canal, clique no sininho para você ser notificado toda vez que tiver um novo episódio. Um abraço, até a próxima.